A gente está falando de vamos dizer assim, quase um jovem, né? Vamos dizer assim, vai entrando na Sim, maturidade, né? sim. Imagino que estamos aí na época de uns 28 anos, alguma coisa assim. Qual era teu sonho lá, cara? O que te motivava aí? Primeiro de tudo, né, nessa fase, os primeiros 10 anos meus de carreira pós-faculdade, era sempre pensando assim, eu preciso ser uma pessoa bem-sucedida. Não estou falando de um profissional. Eu preciso estar feliz no meu dia a dia. Isso é uma pessoa bem-sucedida. Eu preciso, sem fazer o mal para ninguém, eu preciso crescer. Eu preciso aprender de uma forma, até pela condição que eu tinha ali, de não ter uma estrutura financeira por trás, eu me via numa necessidade de ter sucesso na carreira muito rápido. Então eu queria isso. E isso não vinha, claro, né? Porque eu era muito novo. Mas vinha os resultados positivos. Vinha o lance das pessoas me quererem bem, os projetos funcionarem bem, os meus liderados confiarem no meu trabalho. Hoje em dia, eu não sei nem se isso é um número muito grande, acredito que sim, mas eu tenho hoje, por exemplo, no LinkedIn, mais de 70 pessoas que pararam para escrever sobre o Leandro para fazer uma recomendação. Ter uma Isso recomendação no LinkedIn é um indício legal de relacionamento. é isso, é disso que eu tô falando. Por quê? Porque a pessoa parar Principalmente para se se você não expor. escreveu tanto para as pessoas. Exato. Que às vezes se você Às escreve, vezes você você também escreve, retorna. E normalmente foi ao contrário. As pessoas vinham, recomendavam e eu sim dava a devolutiva Sim. também de recomendação, Mas que é natural. natural, né? E isso para mim foi muito importante, porque mostra que as pessoas que passaram na minha carreira, na minha jornada profissional, confiam no meu trabalho, né? Isso você definiria como reputação? Sem dúvida. Qual que é a importância disso no mercado de trabalho para você hoje? É muito importante. A gente, obviamente, a gente erra em diversos momentos da carreira, a gente está sempre em rota de colisão com alguma coisa e a gente está sempre ajustando nessa Sim. rota. Até pela falta de orientação que eu tive, que eu tive no início da minha carreira, muitos tropeços, muitos erros que deram tempo de corrigir. Vão acontecer outros erros que a gente também vai corrigindo a rota ali, mas o mais importante é tentar fazer tudo isso de uma forma genuína, sincera, mas sempre querendo, no final, que dê tudo certo e fazer o bem. Que a reputação que você está dizendo não obrigatoriamente tem a ver com os acertos ou erros, né? Exato. É a forma É ali. isso aí. Porque é natural a gente tentar fazer as coisas bem e errar. O importante é você, beleza, eu errei. Vamos Desculpa de interromper, eu novo. até diria que quem não está errando provavelmente está tentando pouco ou não está se exigindo, né? Isso é uma Porque verdade. que é natural a gente errar, né? Isso é uma verdade. Então, e isso aconteceu em diversos momentos. E aí eu tive pessoas durante a minha carreira que me ajudaram a entender que aquela forma não é a forma melhor, aquela forma não é a forma mais correta, ou tem um caminho melhor aqui. Às vezes o caminho mais curto não é o caminho mais correto. Então isso foi acontecendo ao longo da minha carreira também. Legal. Você comentou na questão, né, do esporte, voltando, e aí você comentou que quando você entra na faculdade, além da, né, da parte acadêmica, provavelmente você envolve nas questões da comunidade ali em Sim. volta. E atualmente isso também se materializa em um trabalho, né, uma ação que você faz. Quer contar um pouquinho aí da confraria aí, Quero. Qual que é o propósito disso? Quais são os benefícios, né? Que aí a gente não está falando, acho que, de benefício corporativo, mas Sim. Que vão além disso. Sim. Como que surge, né? Eu vi, né, que você é um dos fundadores. cofundadores. Como é que surge isso? Conta um pouquinho pra gente o poder aí da comunidade. Olha, falar da nossa comunidade, para mim, me enche de orgulho, né? Eu fico muito feliz quando a gente começa a falar sobre a nossa comunidade ali. A confraria nasceu primeiro de uma carência. Né? A história é até engraçada de início. Como que nasceu a confraria, Rodrigo? Ela nasceu no melhor lugar possível para se criar. Na mesa de um bar tomando cerveja com os amigos. A gente batendo papo, a gente identificou que a gente tinha diversos amigos em comum
né, nós três ali, os 3 fundadores da confraria. Com mais alguns No gigante ali. mundo, vocês 3 conheciam 40, 50 pessoas em comum. Isso. Como pode, né, cara? E aí a gente filtrou isso, a gente viu que tinha muitos que eram de Santos. Me apresentando, eu sou de Santos, eu moro em Santos, eu sempre morei em Santos, minha residência fixa, já trabalhei em São Paulo, aliás, trabalho em São Paulo há 23 anos. Mas a residência... Mas a residência sempre foi lá, já morei no Rio, já morei no ABC, já morei em Campinas, já morei em Jundiaí, já morei na Venezuela, já rodei alguns lugares, mas minha residência fixa sempre foi Santos. E essa carência de uma comunidade na Baixada Santista sempre existiu. E aí a gente falou assim, poxa, vamos então juntar essa turma que a gente conhece aqui, que é da Baixada, para uma conversa de bar aí, de boteco, todo mundo junto. A gente resolveu fazer, fizemos. E que ano que foi isso? Foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Foi em novembro de 2022. E aí, com essa ação nossa ali, a gente se encontrou, fomos lá, postamos, tiramos uma foto no final do encontro ali. Tinham 12 pessoas, cara, não eram mais do que isso. E a gente tirou uma foto ali. As minhas redes sociais, elas são relativamente agitadas ali, né? Eu reparei. Você tem um índice de like bem interessante. É bem gostoso ali. Me parece que as pessoas prestam atenção no que você escreve. É bem legal. A gente tenta compartilha, trazer. A gente tenta trazer sempre conteúdo. Obviamente, a gente não consegue o tempo inteiro. Mas a gente tem uma comunidade bacana ali. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram. E aí... Eu dei uma olhada, eu sou muito do LinkedIn. Do LinkedIn. Não, normal. Aí no Instagram isso. você também... O Instagram corporativamente começou a crescer ainda, né? Ele não é um LinkedIn. Tem um limiar ainda que a gente descobrindo. Tem. Até porque também é muito mais pessoal do que profissional o Instagram, né? Então é diferente. Aqui já, né? Isso. Tá tendo uma fusão. Tá, por isso que eu te falei, existe vivemos as transformações. Só, enfim, aí vocês tiraram lá 12 pessoas. Tiramos uma foto. Nasceu. Postamos nas redes sociais. Bum, viralizou. Muita gente começou a me procurar. Ou seja, já tinha gente. Muita gente começou a procurar, falando, pô, como é que eu faço para participar? Como é que não é? Aí, empresas apoiadoras queriam participar também. Eu quero participar com vocês, como é que eu faço? Aí eu falei assim, demais, que legal, vamos pensar nisso, vamos estruturar isso. Resolvemos pegar O engenheiro entrou em ação, bullets, né? Na hora. Começar a organizar, governança. Foi exatamente isso. E aí estruturamos a ideia, fundamos formalmente a confraria, né, com CNPJ e tudo mais, com toda a estrutura necessária para fazer um evento formal desse. Obviamente, criamos um código de conduta, ética e compliance. É um CNPJ, é uma empresa aberta. Sim, a gente fez tudo como tem que ser feito. Só de curiosidade, peço desculpa de interromper brevemente. Qual que é a classificação da empresa? É uma organização? Como que funciona? É uma organização de eventos. Hoje é um grupo bom, sem fins lucrativos. Nós não temos fins comercial, né? A Confraria Tech Leaders nasceu sem um fim comercial, sem necessidade de fim comercial, e sim justamente como um grupo, como se fosse quase uma associação. Mas aí vocês vão querer fazer um evento, alguma coisa, vocês precisam organizar um pagamento, né? De onde vem o dinheiro. Exato. Enfim. E aí, por isso que existem os patrocinadores que trazem o conteúdo. Então é muito bacana, é gostoso. Só que ela tinha que nascer de uma forma estruturada, eu sou conselheiro independente. Então começa aquele lance, a gente tem que sempre pensar na perenidade, né? E aí, pensando na perenidade da empresa, a gente falou assim, poxa, a gente pensando nisso, a gente tem que ter o propósito da confraria. E aí a gente criou os 2 propósitos. Primeiro deles é o propósito tecnológico, de fomentar o melhor uso da tecnologia através do networking, do relacionamento, dos encontros, das trocas. No grupo do WhatsApp, a gente tem todo dia 2, 3 pessoas pedindo indicação de fornecedor, produto, serviço, alguma coisa parecida, com o objetivo de se relacionar, de ter conteúdo, colaboração, de troca, me parece, colaboração, né? O tempo inteiro, e isso é muito importante. Mas tem um segundo propósito, não menos importante, que nasceu com a confraria junto com esse primeiro propósito, que são os 2 pilares fundamentais, que é o propósito social. Desde o primeiro dia, a gente colocou isso na mesa e foi unânime que isso tem que existir, tem que ser de uma forma genuína, mas também tem que ser voluntário, como é o grupo. Então, a gente faz uma ação social voluntária, doa quem pode, quem quer, quando quer, quanto quer,
Então, é aberto para o grupo fazer isso. E parte também, e o patrocinador também entra e apoia nisso, nas ações sociais. Então, isso é muito importante. A gente faz uma votação aberta dentro do grupo, a gente escolhe uma instituição no mês, indicada pelos membros do grupo também, para que ela seja beneficiada e a contemplada do benefício naquele mês. A gente não doa cesta básica. Não é doação por doação, porque é fácil, cara. Pega o telefone lá, Rodrigo, fala, entrega lá, 200 cesta básica lá naquela instituição, vira as costas e acabou. A gente quer crescer também, não só profissionalmente com a confraria, mas pessoalmente. Então a gente quer aprender com as ações sociais, com a questão do ESG, que a gente vem pregando bastante. Então a gente vai na instituição, entende, conhece, visita, entende o que eles estão precisando, vê como é o processo deles e vai e ajuda na causa raiz. Às vezes, a cesta básica, normalmente, por experiência própria, nós estamos indo na quinta-feira agora para o 35º evento em 2 anos. E a gente, às vezes, faz todo esse processo e a gente vai entender, porque a maioria não é cesta básica que eles precisam. Às vezes é um produto específico, às vezes é uma suplementação específica, às vezes é produto de higiene, produto Vocês de ouvem limpeza. bastante aí. A gente vai para ouvir isso, entender o que eles estão precisando. E aí sim, a gente reúne aquela doação, faz as compras, reúne, muitas pessoas gostam de ir nas entregas e vai entregar. E aí tem diversas, mas Rodrigo, sem brincadeira, eu tenho diversas, dezenas de histórias que eu posso contar nessas entregas. Vou trazer 2 rápidas, mas que acho fundamental porque elas mostram e demonstram o poder da confraria. A gente já fez doação para vários tipos de instituições. Crianças carentes, crianças abandonadas, mulheres em vulnerabilidade, idosos, pessoas com deficiência, crianças com câncer, até de instituições PETs a gente ajudou. Então a gente já ajudou todos os praticamente segmentos que tem aí dessas ações sociais na região, todas as instituições idôneas que conhecem, que são conhecidas na região da Baixada Santista. E aí, por exemplo, a gente foi em 2 que me marcaram ali. Uma foi muito bacana, foi muito gostosa, que foi essa última. A gente foi numa associação de ecoterapia. Conta mais aí. Que essa daí é aquela terapia feita para diversas deficiências e comorbidades que existem nas pessoas, normalmente nas crianças e adolescentes. Por exemplo, autistas, síndrome de Down, ou alguma coisa nessa linha, ou crianças amputadas, nesse sentido, que fazem através do quê? Dos cavalos. Ah, ok, eu já vi alguma reportagem. Cara, é lindo demais. É lindo de ver. E o cuidado que eles têm com o animal, a atenção que eles fazem, porque o meio que isso vai tudo se transformar são os animais, são os cavalos. Então, é a peça fundamental de todo o processo. Então, a forma que eles cuidam e administram esses cavalos é muito linda, é muito bonito. E quando a gente foi fazer a entrega das doações, alguns membros levaram os filhos. Por quê? Porque tinha cavalos, era bonito. Tinha criança pequena também com a gente. Só que aí monta o palco pra que Deus lindo, agir. Cara. Né? É isso. Deus ali de uma forma... Então foi um dia incrível, né? Teve uma outra, que eu vou contar rapidamente também, que foi muito... Aí essa foi mais emocionante. Essa foi mais tensa. A gente foi numa instituição de crianças carentes e abandonadas. E aí a gente chegou lá para entregar as doações, fizemos tal, aí fomos subir e aí eles levam a gente tava tendo aula, né? Eles têm uma salinha de aula ali para as crianças. Aí imagina, a gente entra na sala, as crianças começam a gritar, a brincar e tudo mais, dá aquele sorriso, pronto, você já pode voltar para casa, né? Sim. E aí dizem que você recebe mais do que você dá, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí o que a gente fez? Aí a diretora da associação, ela me convidou a gente para subir lá na creche. Aí eu fiquei com medo, confesso para você. Fiquei. A gente subiu e aí, não vou detalhar porque senão vai vir de emoção muito forte aqui, mas as crianças vinham, brincavam com a gente, crianças muito pequenas, né? Muito gostoso, ambiente super cuidado, muito bem cuidado.
E aí no canto ali tinha 2 enfermeiras e uma assistente social. E uma assistente social. E aí ela veio e a diretora estava com a gente, ela veio e falou, chamou a diretora e falou assim, olha quem que chegou. Resumo da ópera. Faziam 3 horas que a assistente social tinha chegado do hospital e tinha deixado lá uma criança que foi abandonada com 8 dias de vida. Cara, ali foi tenso. Aí tacamos sair ali na hora, fomos numa farmácia ali próxima, já fomos operação, comprar, né? Já faz a operação. Fomos comprar algumas coisas para crianças recém-nascidas, né? Porque ali, né? precisava e tal. Então foi também um momento ali de bastante aprendizado. Então, assim, tem esses prêmios que a gente recebe por a gente, pela confraria, ter essa postura muito importante, que é devolver para a sociedade um pouco do que a gente tem ali sobrando, de alguma forma. E como um pilar, né, dessa organização desse grupo, né? Não é baseado em alguma coisa, a gente faz tal coisa, ou porque a gente leva uma vantagem dentro do processo, a gente finge que é. Não, cara, bastidores. Vou te contar, eu te contei bastidores, eu vou te contar o bastidor da última, que foi essa que foi a vencedora agora do mês de janeiro e fevereiro. Como aconteceu em São Paulo, foi uma semana intensa de chuvas. Sim, putz, quando eu toco... Agora eu tô recebendo no celular, né? Os alertas. Aí eu sou meio desligado em algumas coisas, mas quando dá esse lance da chuva, eu fico bastante preocupado, porque... Putz, cara, alguma coisa a gente resolve. Quando vem água ou chuva, pega na casa da pessoa e arrebenta tudo, cara. Eu fico bem preocupado. Assim. Raramente eu sou impactado por uma enchente, mas eu sei que muita gente é impactada. Muita gente é. O que aconteceu? Nesse dia foi o dia que a gente combinou de fazer a entrega das ações sociais. E aí a gente combinou, a gente tava lá em 4 carros, tal, vamos fazer as entregas, tava tudo nos carros, assim, tal. Caiu uma chuva, mas uma chuva. E as nossas agendas, você sabe muito bem, elas são extremamente apertadas, né? Inclusive à noite, porque à noite a gente tem ou alguma reunião da confraria, alguma reunião de trabalho, ou alguma reunião familiar, ou uma atividade que você programou sua, pessoal. Então a gente tem tudo muito organizadinho, né? Então é bem complexo. E nesse dia a gente organizou para fazer a entrega. E se eu não conseguisse naquele dia, o resto da semana ia estar prejudicado, porque eu não ia conseguir. Só que todas as mercadorias estavam no carro. Tudo que a gente comprou. E a instituição estava precisando. E a chuva vindo. Aí eu falei assim, eu liguei para os amigos da confraria e falei assim, gente, vocês topam ir? Aí, claro, vamos. Não, mas gente, está chovendo e vai chover mais. Vai intensificar. Não, Leandro, vamos embora. Resumo. Água na canela. Indiana Jones. Água na canela. Fomos entregar. A rua completamente alagada. Desceu todo mundo de calças no joelho, carregando os produtos para dentro da instituição, porque tinha que ser. Normalmente a gente faz a entrega no final do dia ou à noite, porque durante o dia a gente não consegue sair porque não é em 10 minutos que a gente resolve isso, né? Porque a gente faz a entrega, a gente quer as pessoas querem bater papo lá na instituição, então a gente reserva um tempo para isso. Aí, né? A gente reserva esse tempo para isso. E aí no final ainda fiz um agradecimento para a turma lá, falando, gente, como que vocês acreditam e confiam num pedido meu? Então eu vim aqui agradecer vocês, porque só vocês mesmo para aceitar um pedido desse de grego, de sair na chuva carregando caixa para lá e para cá. Aí eles falaram, Leandro, não é um pedido de grego não, é uma responsabilidade que a gente assumiu, que a gente tem o prazer de fazer. Então, assim, é muito legal. O meu grupo ali, eu digo para você, é diferenciado. Eu queria dar parabéns para você e para todo mundo do grupo aí, que seja, que cresça, né? E que também seja exemplo de outras pessoas em outras regiões. Né? Eu uso muito essa frase, que é um pouco parecido com o que você está comentando agora. Eu falo sempre sobre isso. Quando a gente faz as ações sociais, eu gosto muito de divulgar, de falar. Olha, a gente tira foto, a gente divulga. Por quê? Porque a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. É importante a gente falar para que a gente traga mais CPF, mais CNPJ para esse movimento de ações sociais,
de ajudas, porque as pessoas, tem muita gente precisando. Muito mesmo. Então, a gente sempre está falando isso, inclusive nas redes sociais da Confraria, para que a gente possa trazer mais pessoas e mais empresas para esse movimento. Muitas empresas, cara, procuraram a Confraria pela ação social. O patrocínio no evento veio por consequência, claro. Sim, mas aí ele olhou aquilo e ela se encantou com aquilo. Vida, isso. Agora, as formas de conexão, às vezes é por causa de um evento, outra é por fazer parte, ser membro, outra é por ajudar. É isso. As portas, várias portas podem se abrir, né? A gente tem que deixar a porta aberta. Eu comentei com você, né? A gente começou ali no primeiro encontro nosso informal ainda, com 12, 14 pessoas, né? Hoje a confraria ela é contemplada hoje com mais de 140 membros, 140 executivos, 140 gestores de tecnologia. E os nossos encontros, talvez me atrevo a dizer aqui, e acho que eu estou praticamente certo, porque eu fiz algumas consultas, mas nós somos hoje o maior grupo que se encontra recorrente de líderes e gestores no Brasil. Porque existem os grupos que se encontram todos os meses, que dá lá 20, 25 pessoas. Existem os grupos grandes que se encontram, que dão 200 pessoas e tal, mas se encontram uma vez por ano. Você diz uma recorrência, uma frequência... Mas com a frequência mensal. É bastante gente, hein? Com mais de 60 participantes todo mês. Há 8 meses a gente vem sendo contemplado com esse engajamento da turma. O quórum é alto aí. O quórum é muito alto. A gente está tendo um problema bom agora. Vocês não têm onde se encontrar mais. Vocês vão ter que criar uma sede daqui a pouco. A gente tem pouquíssimos lugares, restaurantes, que tenham um espaço, infraestrutura que comporte para fazer um evento para 60, 70 pessoas. Isso é muito legal. O poder aí da colaboração, com propósito. Com isso. É por isso que a gente tem muito orgulho por isso que eu falei para você no início da conversa. Falei, cara, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Porque é uma ação voluntária que eu lidero junto com os meus amigos fundadores ali, mas que ela é conduzida pelo grupo inteiro. Todo mundo faz acontecer lá. Então, e com muito sucesso. E além, quem que não quer fazer tudo isso e de quebra ainda ter conteúdo, ainda fazer networking, ainda sentar, bater papo. É muito bom. Eu vou falar por mim, né? Aí não sei se extrapola para quem está em casa. Cada vez mais a gente acaba vivendo, e acho que a sociedade está evoluindo isso para isso, evoluindo, eu diria que retrocedendo, na verdade, num caminho onde você cada vez tem mais coisa, mas cada vez você fica mais isolado, né, com sua própria família, familiares. Sim. Ali, às vezes só com os familiares próximos, assim, filhos, esposa, coisa do tipo. E você vê que quando surge um movimento, uma opção talvez simples, né, entre aspas, de você ter uma relação com pessoas, você vê que tem muito engajamento. Bastante. É quase, eu faço uma analogia, né, conversa às vezes com a esposa ou com colegas, é igual quando você fala pra criança, pô, tu fica no celular o tempo inteiro, tal, mas leva ela num gramado só tua bola para ver quantos segundos demora para ela largar o celular. E acho que a gente na vida adulta também busca um pouco disso, né, seja numa religião, numa igreja, seja num grupo, seja no time do futebol. Essa questão da comunidade que você vem explorando aí há muito tempo, né, com nobreza, vamos dizer assim, ela é uma característica humana que a gente tem que retomar aí, né? Sim, é muito importante isso. O ser humano ele precisa disso pro dia a dia. E eu digo para você, o pessoal sente muita falta. A gente faz, eu falei para você, a gente tá indo pro 35º evento. É muito, em 2 anos, em 25 meses. Estão fazendo uma conta rápida, é mais de um mês. Vocês estão fazendo mais show do que os cantores sertanejos. E aí, às vezes... Tem um engajamento real essa turma. Tem, porque a gente faz... Não é padrão, né? Há 25 meses existem os eventos mensais e ainda foram feitos 10 eventos extraordinários, que a gente chama, que é um evento signature, que a gente fala, que é um evento mais premium, mas que acontece com o mesmo propósito e tudo mais. E quando a gente não faz os eventos intermediários, a galera sente falta. Começa a ligar e aí, o que aconteceu? Por exemplo, a gente não fez foi o primeiro ano que a gente não fez um evento em dezembro, né? A gente sempre faz, a gente não fez em dezembro. E aí, quando a gente foi fazer o de janeiro,
A gente bateu o recorde de participantes. Porque tava todo mundo... A gente bateu quase 75 represada. pessoas no evento. Cara, é Em muita gente, janeiro. assim, Que é um mês Hoje- que todo mundo fala assim, não, Ah, ninguém, eu não vou esquece. fazer Janeiro evento em não janeiro. existe, É. né? O nosso foi o recorde Muito desde o recorde histórico de participantes. Legal. É muito legal, Show cara. demais, A gente fica muito feliz, por isso que eu falei pra você. A gente fica o dia inteiro falando sobre isso, porque tem história atrás de história, tem evento atrás de evento, gostoso, e faz tudo isso e ainda por cima, cara, a gente ajuda a comunidade tecnológica. A gente fala de tecnologia, a gente traz isso para o mundo ali da confraria da É Baixada uma forma Santista. de todo mundo trocar informação, É né? E imagino que, né, até pelo que você foi contando, deve ser uma experiência muito legal, né? Você deve sair no final do evento desse com muito mais caixinhas e sinapses aí do que... Convido convido o nosso público de casa também a acessar lá nas redes sociais. Tem lá todo esse pesquisar, conteúdo sim, lá, é muito conhecer bacana, mais. cara. Muito legal. Tranquilo.